Olá pessoal, dando continuidade à aula passada sobre as funções ou botões da calculadora Casio, eu vou apresentar a função clear, que eu esqueci de falar na aula passada. Eu até usei, mas eu esqueci de falar. Se você apertar Shift e a tecla de Mod, ele abre o menu de clear. Você tem três opções, que seria Memory Clear, Mode Clear e Clear All, Reset All. Vamos supor que você tenha algumas variáveis lotadas aqui, ou seja, sua variável b está com 50, por exemplo. E você queira apagar somente isso, só a sua memória. Então, você dá um Memory Clear, pronto, sua variável b está livre. Vamos supor que agora você esteja em algum modo diferente, por exemplo, modo de regressão linear, e você queira voltar rápido para seu modo normal. Então você vem, Clear, Mod, pronto. E você pode dar Clear All também, que ele redefine os padrões de fábrica da sua calculadora. Isso funciona também quando seu amiguinho troll zoou sua calculadora ou colocou em radiano e você não sabe como é que muda. Se eu dar um Clear All, pronto. Tudo resolvido. Agora eu vou falar alguns dos botões aqui que a maioria não sabe para que funciona e a gente vai descobrir agora. Primeiro botão é bem simples, né? É o x elevado a menos 1. Se você fizer 5 elevado a menos 1, 1 sobre 5, igual a 0,2. Se você apertar Shift, você tem o fatorial. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Um botão importante ou legal que basicamente ninguém sabe é o NCR e o NPR. O NCR é a combinação e o NPR é a permutação. Então, vamos supor que você tenha, sei lá, combinação de 5, 3 a 3. Você faz o quê? 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Ele já faz isso na calculadora bem simples. Já te resulta em 10. Seria a mesma coisa que fazer 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 3 fatorial vezes 2 fatorial. Que dá 10 também. E tem a permutação, que seria 2, aperto Shift, NPR, 1. Não, 2 NPR 1 fica feio. 5, NPR 3. Seria a mesma coisa que 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial, que é a permutação, que dá 60. É bem interessante usar isso quando você está fazendo contas de estatística ou análise combinatória, etc. Ajuda bastante. Você tem a função pole e rec. Pole serve para transformar de cartesiana para polar. Então vamos supor que você tenha coordenada cartesiana 3 e 4. Em polar, ela fica módulo de 5. Armazenado em F, você tem o ângulo de 53 graus. Armazenado em E, você tem o módulo. Armazenado em F, você tem o ângulo. Agora, vamos supor que você queira mudar de polar para cartesiana. Então, você tem um módulo de 5 e um ângulo de 53. O valor de x vai ser 3, aproximadamente. E em F, fica armazenado o valor de y. E o valor de x, F, valor de y. X ao cubo ou raiz cúbica, todo mundo sabe como é que funciona, né? Esse botão aqui serve para você trabalhar com frações. Vamos supor que você tenha 9 quintos menos 3 meios. Ele te dá 3 décimos. Bem simplesinho. E se você apertar aqui de novo, ele transforma para número decimal. O mesmo funciona para número decimal. Se você tiver 0,25 armazenado aqui, se você apertar aqui,
ele transforma para fração. Se você tiver um número maior do que 1, ele vai aparecer 1 inteiro e 1 quarto, ou se você apertar Shift DC, 5 sobre 4. Raiz quadrada e x ao quadrado, todo mundo sabe como é que funciona. O chapeuzinho, que seria para elevar, ou seja, se você tiver um 5 elevado à sexta, você pode fazer assim. E se você quiser fazer uma raiz enésima, por exemplo, a raiz quarta de 16, você vem, essa aqui é a raiz quarta, então Shift, esse chapeuzinho, que dá a raiz enésima de 16. Ele resulta 2. Logaritmo e 10 elevado a x, acho que todo mundo sabe como é que funciona, né? Logaritmo de 2 e 10 elevado a quinta, bem simples. A mesma coisa funciona com ln, ln de 2 e elevado a 2. E com alfa você tem a constante de Euler, que é 2.71, tanto lá. Você tem também esse botãozinho aqui, que é basicamente um menos. Eu ainda não descobri outra função para ele, a não ser negativar um número. Talvez seja a única função dele. Você tem também os graus, graus, minutos e segundos. Vamos supor que você esteja trabalhando, sei lá, 1 grau, 20 minutos e 33 segundos, menos 0 grau, 5 minutos e 2 segundos. Ele te dá 1 grau, 15 minutos e 31 segundos. E você pode transformar isso aí também para número, apertando aqui. O mesmo vale para números. Vamos supor que você tenha esse número feio aqui. Se você transformar para grau, é só apertar o botão e ele transforma para grau. Você tem o IP, que seria os hiperbólicos. Então, IP n, você tem um seno hiperbólico, IP cosseno, cosseno hiperbólico, IP tangente, tangente hiperbólica. Aqui em cima você tem o seno a menos 1, cosseno a menos 1, tangente a menos 1. Todo mundo acho que deve saber isso. E os senos, cossenos e tangentes. Esse eng aqui, ele basicamente trabalha com as casas de 10 ao cubo. Vamos supor, você tem 2 e queira mudar para 2.000 vezes 10 elevado a menos 3. Ou 2 milhões vezes 10 elevado a menos 6. Ele vai aumentando o número e aumentando também, ou diminuindo, a potência de 10. Você pode fazer isso também inverso. Você tem um número grande, pode diminuir ele, aumentando a potência. E é basicamente isso. Essas são as funções que a nossa calculadora Casio oferece para a gente. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um like, se inscrevam no canal para não perder mais vídeos, confira os outros vídeos que a gente tem e até a próxima.